Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. E aí, você já assistiu o filme Meu Mundo Não Cabe nos Teus Olhos? Eu queria falar um pouquinho dele porque ele traz uma reflexão bastante bacana e vou acabar dando um pouco de spoiler porque não tem jeito. Então, se você ainda não assistiu, assista. Ou se você não assistiu e não quer assistir, veja até o final do vídeo e entre na discussão, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas deixe seu comentário e nós vamos falar um pouquinho deste filme que conta a história do Edson Celulari. Ah, mulherada suspirando. Edson Celulari, que faz um papel de um cego. Ele é dono de uma pizzaria num bairro italiano de São Paulo. Não é um cara retratado no filme como um cara pobre, é um cara classe média, assim, dono de uma pizzaria, que faz as pizzas com muito esmero, que herdou a profissão do pai, e não é um cara que nada em dinheiro, mas também não é um cara pobre, é um cara que vai vivendo. E por que essa questão econômica é importante? Ele é casado com a Clarissa, que é argentina, e o pai da Clarissa tem bastante preconceito ainda com relação a pessoa cega, né? Ele não se conforma da filha ter casado com Edson Celulari, ele acha que o Edson Celulari, que a filha podia ter arrumado alguém muito melhor. Tem um diálogo no filme, inclusive, que ele fala, você já ganhou sonho, você queria fazer mestrado, e agora você fica trancado numa pizzaria e tudo mais. E quando, na época que se passa o filme, ele já tem mais de 20 anos de casado, tem uma filha grande. Então não é uma relação que está começando, é uma relação que inclusive já tem os seus poréns, como quem assiste o filme pode conferir. É uma relação de igual para igual, por assim dizer, então é uma relação que parece saudável, que mostra a pessoa cega como um ente capaz de ter um relacionamento. Isso é muito importante, porque eu sempre digo aqui que talvez empregabilidade e relacionamento sejam os dois ramos em que a pessoa cega mais passa por preconceitos, por assim dizer, porque é onde você precisa encarar a vida, né? E as pessoas precisam te aceitar de alguma forma. Então, ver um filme retratar um casal assim é legal, mas entra uma outra questão, e essa outra questão entra na história quando a Clarissa chega um dia na pizzaria e fala que tem um amigo do pai dela que ela quer apresentar pro Edson Celulari. Ele rebate, não quer. E fala, se é amigo do seu pai então não presta, ou como é que é a frase? Seu pai tem amigos, não sei o que e tudo mais. Você já vê que a relação com o sogrão ali é meio conturbada e tudo mais. A Clarissa apresenta. Eu, quando vi o filme, fiquei achando que o cara inicialmente deu em cima dela, mas ao longo do filme não pareceu. Foi assim, meio... talvez tenha sido impressão minha. Fato é que esse cara é um doutor, um oftalmologista, e ele tem uma técnica para curar a deficiência do Edson Celulari. Ele nunca enxergou e ele lida bem com isso. Ele enxergava, acho que pouco, quando era pequeno. Isso não sei se fica claro no filme. E quando a Clarissa chama a atenção para esse assunto num dia lá na pizzaria, ele é totalmente contra, mas ele recebe o cara meio assim com... Não tem vontade, não tem vontade de mexer nisso, né? Ele já está acostumado a não enxergar e ele tem vontade de continuar assim, como ele está. E aí ele, depois desse encontro, um dia na mesa de jantar, lá na casa, em casa, estava ele, o Edson Celulari, que eu esqueci o nome dele na trama. A pizzaria se chama Piccolo Mundo, mas eu esqueci o nome do Edson Celulari. Fato é que ele é corintiano. E é no ano, o filme se passa em 2014, que é o ano que o Corinthians é campeão mundial. Então tem um pano de fundo de Corinthians também. E na amizade dele com, acho que é Cleimar, que é o garçom, que faz tudo no bar, que é super amigo dele. E o Cleimar é internacional, mas tem um posto do Internacional num lugarzinho lá no quartinho dele, lá perto do escritório, do bar, perdão, gente, da pizzaria. E ele não diz pro Edson Celulari que ele tá com um posto do Inter, porque ele é gauchão, ele tem um posto do Internacional, ele escuta em futebol, aquela polêmica da arbitragem lá de 2005, quando o Corinthians foi campeão com aquele pênalti que não foi dado em cima do Tinga, enfim, toda aquela história de futebol. Mas isso é um pano de fundo. Então, num dia no jantar, numa refeição, a Clarissa fala, pede para ele tentar a cirurgia e tudo mais, e ele fica muito contrariado, ele diz que tá bem assim e tal, blá blá blá, e ele não aceita. Ele não aceita, até que tem um dia, ele tá sozinho na pizzaria, entra
pessoas, ele escuta barulho, e ele pergunta, quem é? E ninguém responde. E aí, de repente, o cara fala assim, são os manos que vieram te visitar, pode deixar, cegueta, nós não vamos fazer nada com você, não. Aí um fala, deixa o cara é cegueta, não sei o quê, não sei o quê. E aí o Edson Celulari se sente muito humilhado, né? Porque, tipo, até o bandido perdoa ele, né? E ele sente que, se ele enxergasse, aquilo poderia ter sido evitado de alguma forma, ou que aquilo ali sustenta a família dele, né? A filha tá batalhando por uma bolsa de estudo numa universidade americana, enfim, ele começa a ficar preocupado com relação a isso, ele decide fazer a operação. E ele faz a operação, e aí, enfim, eu não quero entrar no mérito se isso é possível ou se não é possível, né? A gente já gravei vídeos sobre se cegos podem fazer um transplante de olho, ou operação para voltar a enxergar, enfim, seja a licença poética do filme, o filme queria discutir isso, né? O que voltar a enxergar é importante para quem é cego ou para as pessoas que estão ao redor, porque ali fica claro que ele fez a cirurgia pela Clarissa e não por ele. E, enfim, aí tem um momento emocionante, quando ele a vê e tudo mais, e ele, enfim, e ela pergunta se ela era bonita, e ele dá uma resposta meio assim, que deixa ela meio triste, né? Para ela, acho que o valor de dizer que ela era bonita era maior do que para ele essa questão de ser bonito ou feio. Ele também pede pro Cleimar tirar as fotos dos pais dele da pizzaria, porque ele não quer ver como são, ele quer manter a imagem dentro da cabeça e tudo mais. E ele fica longe da pizzaria para tentar se acostumar para se recuperar da cirurgia, né? E tentar se reacostumar, e ele vai melhorando a cada dia de um olho, né? Ainda falta a cirurgia para o outro olho. Só que os efeitos não são o que ele pensa, ele começa a ter dificuldade, ele tropeça na rua porque ele não está acostumado a não enxergar, né? E ele vai num jogo de futebol, até a Clarissa vai com ele, do Corinthians, e depois eles têm uma discussão grande, porque ela pergunta, e aí, como é que foi pra você? Ele, eu prefiro quando eu era cego. E ela fala, mas você não deu nenhuma chance, você passou o jogo inteiro de olhos fechados. E ele, mas você foi pro jogo pra ficar me vigiando, pensei que você tinha ido pro jogo pra curtir e tudo mais. Eles têm uma discussão e ele decide voltar a ser cego. Em vez de fazer a segunda cirurgia no olho, ele decide remover o que foi feito da primeira cirurgia, porque ele prefere ser cego. E aí o Cleimar fala até para ele, na verdade não é que você vai voltar a ser cego, você nunca entrou nesse mundo de enxergar realmente, né? E parece que o Cleimar compreende ele melhor do que a mulher, mas ele, o Edson Celulari, acha que em um determinado momento que ela está fazendo isso por ela, que ela nunca se conformou em casar com um cego. E aí são questões que eu gostaria de deixar para vocês discutirem. O que vocês acham? Eu particularmente acho que não, ele já tem muito tempo de casado, tem uma filha grande, na conversa dela com o pai, ele joga na cara dela, mas você gostou de ter criado sozinha a sua filha? E ela responde assim, pai, não gostei de ter criado minha filha sozinha sem ajuda, mas eu também não tive ajuda quando eu era pequena, tipo assim, falando assim, o Edson Celulari não me ajudou porque ele não deixou de me ajudar porque ele é cego, ele deixou de me ajudar porque homens não ajudam, em geral, as mulheres a cuidar de filhos pequenos. Outra discussão de generalização que talvez não valha para este vídeo aqui, mas que eu preferia que ela tivesse respondido que ele te ajudou, sabe? Porque eu acho que pessoas cegas sim podem ajudar com crianças e podem ajudar muito bem. E eu acho que o problema está mais em homem se achar livre de certos deveres paternos, porque tem certeza que mães cegas não se furtam de cuidar de seus bebês, né? E é um pouco do papel do homem nisso, né? O homem acorda de madrugada, o homem troca fralda. Felizmente isso está mudando, mas parece que na resposta da Clarissa foi muito isso. Não, tipo, você também não ajudava minha mãe, então o que você está falando do meu marido? Enfim, ele volta a ser cego, ele manda ela fazer uma viagem para Israel, porque acho que ela tem descendência judia, ela sempre quis conhecer Israel, ela chama ele para ir com ela, mas ele não vai e tudo mais. Enfim, eu queria que a relação deles tivesse melhor explorada. Eu acho fascinante relacionamento, eu gosto de histórias de relacionamento, porque pessoas cegas são tidas como só podendo se relacionar com outras pessoas cegas. Eu até queria criar aqui no canal um quadro sobre isso. Eu preciso de histórias, pessoas que queiram contar suas histórias aqui, para falar sobre como é que é se relacionar
sendo cego. Para mim, é um assunto que fascina muito, que eu achei que podia ser mais explorado nesse filme. Mas é um filme, né? Um filme tem um tempo limitado, e a questão que eles estão explorando é mais essa, a respeito do enxergar. O Edson Celulari voltou a enxergar por ele, por ela. É importante para as pessoas voltarem a enxergar. E quando você tem um relacionamento que você pensa nisso também, porque não é só por você, né? Será que enxergando você poderia ajudar mais a pessoa que está com você? Enfim, no caso de filhos, por exemplo, uma criança se machuca, como é que você cego vai saber exatamente onde se machucou? Mas por outro lado, enfim, são questões super complexas que eu quero deixar para vocês. Esse vídeo já está ficando um pouco grande, eu só queria analisar um pouquinho desse filme. Eu dei vários spoilers, mas tudo certo. Eu queria deixar um pouco para vocês pensarem e para vocês deixarem nos comentários, né? Você que é cego, como é que é essa questão de voltar a enxergar para você? Por você e pelo outro. Porque eu acho que a maioria das pessoas cegas são conformadas com não voltar a enxergar, e isso não está na pauta, na prioridade. Mas e para a família? E para quem está ao redor? Será que é só o lance assim, não quero ser visto como uma pessoa cega? Ou será que é o lance também de, se você enxergasse, você poderia ajudar mais, você poderia ser mais independente? Enfim, são questões que são complexas e que desde já eu já digo que não tem uma resposta certa. São só provocações para a gente poder discutir aí nos comentários, beleza? História de cego, recomendando então o filme O Meu Mundo Não Cabe nos Teus Olhos. Deixa aqui um recado que existe vida após a cegueira, mas o que a gente quer saber é o seguinte: existe vida após voltar a enxergar? História de cego, filme como esse você nunca viu? Nem eu. Tchau, tchau.